Bom, parece que Roger Schmidt foi despedido do Benfica à quarta jornada do campeonato após perder 5 pontos em 12 possíveis. Na minha opinião, este despedimento já chega com 3 meses de atraso. Estava na cara que esta terceira época de Schmidt iria ser muito mais parecida com a segunda do que propriamente com a primeira que o alemão fez na Luz. Quando o treinador erra, vê que a sua estratégia não funciona e continua a insistir nos mesmos erros, então sim, eu acho que este é um sinal mais que claro que o clube precisa de um novo rumo. O alemão estava completamente esgotado até em termos de comunicação, sendo muitas vezes mal educado e problemático com adeptos e com jornalistas, e dentro de portas notava-se a léguas que Schmidt já tinha perdido o balneário, tanto pela má gestão dos seus jogadores, criando algum tipo de revolta nos mesmos, como pela insistência sistemática nos mesmos erros. A verdade é que a segunda época de Schmidt não foi merecedora de uma nova chance num clube como o Benfica, em que a exigência tem de ser máxima, e a equipa fez uma época miserável, mais até em termos exibicionais do que em termos de resultados. E se a época tivesse corrido mal por falta de investimento, ok, era uma coisa, mas o ex-treinador do Benfica teve tudo o que pediu. Uma época totalmente planeada por ele e um plantel com um investimento de 100 milhões de euros também escolhido por Roger Schmidt. E se o Rui Costa olhou para a segunda época e achou que estava tudo bem, é impossível que tenha olhado para este início de 24-25 e agora é que percebeu que está tudo mal, porque este início da época foi simplesmente uma réplica do que aconteceu durante um ano no Benfica, principalmente em termos exibicionais, e não era preciso uma bola de cristal para perceber que nesta nova temporada nada iria resultar de novo. A partir de janeiro do primeiro ano de Schmidt, as coisas começaram logo a descambar, mas o Rui Costa conseguiu dizer, sem se rir, que acreditava que a terceira época tinha mais probabilidade de ser igual à primeira do que à segunda. Um treinador com os jogadores e com o plantel que quer e que decidiu, com mais de 100 milhões de euros investidos por época, não se pode queixar de falta de recursos, muito menos quando foi ele que o escolheu. Então, com estas condições, o que é que faltava ao Schmidt para ter sucesso? Ele tinha tudo, só não alcançou o sucesso por pura incompetência. Estava na cara que isto ia acontecer e pelos vistos todos percebemos, menos o Rui Costa. Decidiu aguardar porque acreditava no projeto e não o despediu em maio. Então, vai despedir o treinador em setembro, quando a época já começou e existe uma dificuldade maior em encontrar treinadores disponíveis para ingressar noutros clubes. O que conseguimos observar aqui é simplesmente incoerência total por parte de Rui Costa, que olhou para a temporada anterior e decidiu dar um voto de confiança ao treinador, mas um mês depois decide que afinal talvez não mereça essa confiança toda. O escolhido pela direção do Benfica foi Bruno Lage, que vai voltar a uma casa que bem conhece, e enfim, vai entrar para comandar um grande plantel, com imensos recursos, no entanto, um plantel totalmente escolhido por Roger Schmidt e que ainda não é uma equipa, mas sim um conjunto de jogadores. Mas o mau planeamento também se vê com vendas como a do David Neres, que saiu por causa do treinador. Se o objetivo era despedir o Schmidt, não faz sentido ter vendido o Neres. Já se a venda do Neres por tudo e meia era um voto de confiança no trabalho de Schmidt e uma prova de que ele ia ficar na Luz, despedi-lo uma semana depois também não faz sentido nenhum. E é mais uma prova da má gestão do Rui Costa que fica assim privado do seu melhor extremo. A escolha de Bruno Lage também se deve ao facto de ser muito mais difícil encontrar treinadores disponíveis com a época já em andamento. Eu tenho a certeza que Bruno Lage não seria nem a primeira escolha de Rui Costa, nem a de nenhum dos benfiquistas. Mas, enfim, vamos aguardar e esperar para ver o trabalho que o treinador Sadino vai realizar durante a época. Acredito que o Bruno Lage vai para a Luz apenas para remediar a época e que não é um treinador de projeto no Benfica, porque eu sinceramente dificilmente vejo o Bruno Lage a permanecer no Benfica durante vários anos, mas digam-me a vossa opinião aí nos comentários. Parece-me que não é um nome definitivo e foi apenas o nome que se conseguiu arranjar neste momento. Dos outros nomes que foram falados, parece-me que Sérgio Conceição era o menos provável e o que menos sentido faria no Benfica. Já Leonardo Jardim e Pablo Aimar poderiam fazer mais sentido. Leonardo Jardim por já ter imensas provas dadas, tanto em Portugal como em França, que foi campeão com o Mónaco, e Pablo Aimar é mais por ser um nome que traz algo que tem faltado aos benfiquistas. Eu sinto que o Aimar traria identificação com o treinador e identidade, que tem andado algo perdida ultimamente para os lados da Luz. No entanto, é importante não esquecer que este nome pode definir muito daquilo que é o futuro do presidente do Benfica, porque as eleições são dentro de um ano, mais coisa menos coisa, e os resultados em campo podem definir o futuro de Rui Costa e da presidência do Benfica. Honestamente, neste momento, eu acredito que os benfiquistas queiram mudar o rumo do clube e iniciar um novo projeto, do zero e com um planeamento que nunca existiu durante a era de Rui Costa. Por hoje é tudo. Aqui no YouTube encontram vários conteúdos, mas principalmente o nosso podcast Joga Bonito, onde abordamos vários temas do futebol atual sem clubismos nem fanatismos. Um podcast de quem gosta de futebol para quem gosta de futebol. Este Joga Rápido trata-se de uma rúbrica esporádica e extraordinária, onde vamos abordar alguns temas atuais que, por uma questão de timing ou de planeamento, se tornam incompatíveis com o podcast Joga Bonito e acabam por ficar de fora do mesmo, mas que são demasiado interessantes e impactantes para serem ignorados. Trata-se de uma crónica onde vamos abordar um tema da forma mais sucinta e resumida possível, assim como o próprio nome indica, de forma a que os episódios sejam curtos e diretos ao ponto principal. Esta rúbrica, ao contrário do nosso podcast, não terá data para sair, sendo cada episódio publicado quando a sua utilidade assim o justificar. Por hoje é tudo, subscrevam para não perderem nada no nosso canal e vemo-nos num próximo episódio.